bondoso, louvamos o teu nome, ó Senhor. Como é bom estarmos na tua casa, no teu santuário, com os nossos corações, ó Senhor, quebrantados diante de ti, ó Senhor, buscando a tua face, ó Senhor, derramando, Senhor, os nossos corações, a nossa alma diante de ti. Pai querido, louvamos o teu nome por esta rica oportunidade, ó Senhor. Louvamos a ti pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação tão gloriosa, pela tua graça que nos alcançaste, ó Senhor. Pai querido, louvamos a ti por estarmos no teu santuário, para prestarmos a ti uma vez mais, ó Senhor, com alegria na nossa alma, no nosso coração, um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Pai querido, continua abençoando a tua igreja aqui reunida, ó Senhor. Tem misericórdia, abençoa aqueles que não podem estar aqui, que fazem parte do grupo de risco, aqueles que estão enfermos. Tem misericórdia daqueles que estão hospitalizados, ó Senhor. Abençoa as nossas crianças, Pai, e a cada um de nós que representa um lar, uma família, que as tuas boas mãos, ó Senhor, continuem estendidas sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos dando vitória. Abençoa a nossa nação, Senhor, aos nossos governantes, dá sabedoria, meu Pai. Ó Pai querido, em nome de Jesus, livra, Senhor, o nosso país dessa pandemia, livra o mundo desta pandemia, Senhor. Continua, Pai, guardando, continua dando vitória ao teu povo, ó Senhor. As famílias enlutadas, tem misericórdia, consola pelo teu Espírito Santo. Pai querido, nós rogamos a tua bênção, ó Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomem os vossos assentos, queridos. Nós vamos louvar ao Senhor. Bom, Tiago, venha cantar aqui, por favor. Glória a Jesus. Qual é o hino? Meus irmãos, da paz do Senhor, adoremos a Deus com o hino de número 146. Caminho brilhante vou, de majestosa luz, pelo caminho que já brilhou nosso Senhor Jesus, sem me lembrar do que se passou. Bem feliz canto sim, pois filho no reino vez eu sou, Cristo é meu porfim, meu porfim, Cristo da morte livrou. Purificado estou, nunca
Adoremos a Deus com o hino de número 442. Aleluia, Deus maravilhoso. Deus seja louvado. Essa é a nossa esperança, ver Jesus breve no céu. Cante conosco. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Diz o meu bom Jesus, tem me falado já e da celeste luz. Oh, glória! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer. Oh, aleluia! Oh, glória! Descer, eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão. Oh, aleluia! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei toda dor, por Deus livre serei. Oh, glória! Hino de número 515. Aleluia. Aleluia. Que ambiente maravilhoso. Aleluia. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo
faz dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Só os contentes. Se Cristo, oh, aleluia! Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Deus, bom estar na casa do Senhor, prestando um culto de louvor e gratidão e aprendendo no seu santo templo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Do versículo 1 até o 7. Glória a Deus. Maravilha. Louvamos a Deus por essa oportunidade rica, maravilhosa, ímpar, que o Senhor nos concede, com saúde, com graça. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, meus irmãos. 21, do 1 ao 7. 21, do 1 ao 7. A minha tradução diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém. Glórias a Deus. Queridos, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Nós temos aqui, eu anotei alguns pedidos de oração que foram feitos. Nós vamos continuar orando pelo nosso irmão Jorge, aqui da sede da nossa orquestra, que continua internado, esposo da irmã Ruth. Vamos continuar orando por ele. Continuar orando pela nossa irmã Talita. Teve um derrame pulmonar, está sendo medicada. Vamos orar por ela. Também pela nossa irmã Andrelina, que está com dores, com fortes dores no corpo. Continuar orando pelos nossos irmãos Tito e Geni, aqui da sede também. A irmã Aldineia agradece as orações da igreja, pois ela já está se sentindo melhor. Glórias a Deus. Continuar orando pelo nosso irmão Toninho, que é esposo da irmã Cidinha. Ele teve um AVC e está se recuperando também, carece, continua precisando da graça e da oração da igreja. Como é que está o irmão Vandi, pastor? Aguinaldo, continua internado, porém, se recuperando. Graças a Deus. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Vandi, em nome de Jesus. 82 dias internado. Meu Deus. Vamos continuar orando por ele. Quantos creem que Deus continua todo-poderoso para tirar o nosso irmão Vandi do hospital? Eu creio, nós cremos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pastor Aguinaldo também pede oração em favor de Maurício, está hospitalizado com Covid. Quantas pessoas e quantos irmãos nós conhecemos, até familiares, que foram infectados, alguns assintomáticos, alguns sentiram um pouco de dor, um pouco de febre, e alguns estão em estado grave no hospital. Vamos continuar orando, pedindo e clamando ao Senhor para que esta pandemia vá embora em nome de Jesus. Amém, queridos? Peço oração também pela minha esposa, irmã Andréia, que hoje passou o dia com muita dor na coluna. Eu dei um remédio para ela agora à noite, ficou em repouso em casa e carece também das orações dos irmãos. Quantos mais carecem da oração da igreja? Eu e a minha casa. Pastor Francisco, por favor, ore por nós. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai de bondade, de amor e de graça, te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu amado Senhor, nós queremos te apresentar nesta noite, Senhor, todos esses pedidos que aqui foram manifestos, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para colocar suas mãos e dar vitória, Senhor, a cada um dos teus filhos. Senhor, entra com providência, retira o mal. Ó Deus, o teu servo, Senhor, que está internado, visita, toca, levanta, restaura, meu Senhor, para a tua glória, e o teu nome será glorificado. Nos livra deste mal, guarda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Tomem os vossos assentos, queridos. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Enquanto isso, estaremos ofertando ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com toda a alegria do nosso coração. Glória a Deus. Nossos queridos irmãos diáconos, por favor. Glória a Deus. Milton, por favor, ore aí, meu amigo. Ó Deus e Pai, abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, estará ofertando, entregando os dízimos e ofertas pelo teu poder e graça, meu Pai. No nome de Jesus, envia o necessário, meu Pai, pelo teu poder. Amém.
Tiago, vamos lá. Tiago está parecendo hoje um canarinho aí, viu? Está igual um canarinho. Meus irmãos, pastor Eleazar aqui, eu não sou bobo, vou chamar ele para cantar comigo. A paz do Senhor, irmãos. Vê lá o que vai sair, né? É, o senhor começa. Aleluia. É um hino conhecido, palavras, ele sentiu de louvar a Deus. Vamos cantar juntos, tá bom? Pode tirar mais um, dois. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar.
A igreja. Para te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, os irmãos têm notado que nós temos um revolvinho aí para medir a temperatura, termômetro digital, e na verdade foi um presente que eu ganhei um, e hoje um pastor amigo meu resolveu me dar mais 2. Então, estão aqui presentes para o nosso setor, na ceia, nos cultos, nós temos usado como recomendação, claro, supermercado, em tantos outros lugares, nós estamos dentro das regulamentações necessárias. Está aqui, ganhei mais 2, e se vier mais, aí eu vou começar a distribuir também, né? Não é verdade? Este mesmo irmão também nos doou aqui, eu acho que mais de 2.000 máscaras, né? Bem, 3.000 máscaras, não foi? E aí a gente fez aí graças a Deus. Olha, meu irmão, se Jesus mandar, eu recebo com os braços abertos, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Nesta oração, nós vamos dar graças a Deus pela vida de um amigo, presbítero, o irmão Abraão, que amanhã completa 32 anos, não é isso? Nós vamos orar e agradecer, que Deus te abençoe, te dê saúde, muitos anos de vida. O Senhor é um companheiro, uma bênção na vida de todos nós aqui. E com muita alegria nós vamos orar, que Deus abençoe o senhor, a irmã Sandra e toda a sua família, em nome de Jesus, nosso querido irmão Abraão. E eu vou pedir, pastor, por favor, pastor Brandão, orar pelo Abraão, e também pastor Claudeci estará ministrando a palavra de Deus. Pastor Claudeci também tem sido um canal de bênçãos para nós, os kits da ceia, trabalha com a nossa irmã Marta Costa. Ele está quase que abrindo uma fábrica de kit de ceia, viu? Está trabalhando muito e estará ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Pastor Brandão, por favor. Aleluia, obrigado. Meus irmãos, me permita só dizer uma coisa para todos. Eu estava aqui sentado e o Espírito Santo me dizia assim: peça para o povo descortinar o coração. Deixa a luz da palavra entrar na tua vida nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio da vida, de podermos estar na tua casa neste dia. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem concedido ao teu servo, irmão Abraão, mais um ano de vida. Continua com a sua mão de bondade e misericórdia estendida sobre ele. Agora, Senhor, dá graça ao teu filho, que fará menção da tua palavra e fala conosco para a glória e louvor do teu nome, Pai. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, podem tomar assento em nome do Senhor Jesus. Para nós é sempre uma alegria estarmos na casa do Senhor Jesus. Na nossa casa-mãe regional aqui, na Vila Espanhola. Sempre uma alegria estar revendo os irmãos, os amigos.
o nosso pastor Jeremias, eu tenho sempre o prazer e a alegria de estar vendo ali no Belenzinho que nós não paramos, né? Pela bondade de Deus. Isso é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. O nosso pastor está em toda a atividade ali no Belenzinho, trabalhando para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor, nosso exemplar da Bíblia Sagrada, no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, uma palavra bem conhecida, mas a palavra de Deus faz nova todos os dias. Estamos ali na congregação do Jardim Ceci, pela bondade de Deus e do nosso pastor, trabalhando para o reino de Deus, como nosso pastor, ele aqui nos antecedeu, falou que nós trabalhamos junto com a nossa irmã Marta Costa, nossa irmã Martinha, e ali tem semana que nós fazemos 60, 70 mil kits, e nós trabalhamos pela bondade de Deus e com muita alegria, porque estamos prestando um serviço para Deus, e o Senhor nos proporcionou a estar fazendo um pouquinho desta grande obra. Então, louvo a Deus pela vida da irmã Marta, que através dela tem sido uma porta para nossas vidas. Capítulo 15, de número 11, diz assim a palavra do Senhor, a palavra do filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi-se e chegou um dos seus cidadãos daquela terra, ao qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo um anel nas mãos e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu irmão mais velho, estando no campo, quando veio e chegou perto de casa, viu a música e as danças. E o chamando do seu servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e o teu pai e matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele,
Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cervado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui uma leitura da palavra do Senhor, um pouco extensiva, mas nós estamos sempre de costume ler esse texto sagrado. E eu confesso para os irmãos que, por ser dirigente de congregação há alguns anos, nós já pregamos algumas vezes nesse versículo. E hoje estava meditando na palavra do Senhor e comecei de entrar neste capítulo 15 do livro de Lucas, e vimos que este livro, esse capítulo aqui, ele fala de algo que estava perdido. Ele fala das dracmas que foram perdidas e foram achadas. Ele fala também da ovelha que estava perdido e foi achada. E ele fala do filho que estava perdido e foi achado. E eu comecei a me ater nesta parábola do filho pródigo, e eu comecei a entender que poderia ser mudado esse tema que foi dado aqui, parábola do filho pródigo, porque não é exatamente a Bíblia, mas quem narrou foi que deu esse tema. Poderia ser colocado o pai bondoso, porque a figura do pai aqui, ela é mais forte. Ela é uma figura muito forte. Primeiro nós vimos que este moço, ele tem um ensinamento, que é um ensinamento fundamental, igual ao do seu irmão. A parábola não se fala a respeito da sua mãe, fala só da figura do pai e dos dois irmãos. Na verdade, o irmão mais velho, ele sempre procurava estar ocupado. Mas o mais novo, ele a analisar aqueles fatores que estavam ocorrendo, aquelas situações, e começou a almejar ou desejar coisas maiores, ou coisas que viessem se alegrar imediatamente. E certa vez, não sei quem foi que orientou, e ele indagou os seus direitos, e pediu para o pai que lhe desse a sua porção. Olhando, se a sua mãe fosse viva, ele não tinha nenhum direito. Podemos ver que ele já era maior, pelo fato que a parábola diz. E o seu pai, ele não questiona. É interessante a figura do pai, porque o pai não questiona, porque o pai está convicto dos conselhos e dos seus ensinamentos que tinha passado para aquele jovem. E o pai não questiona em momento algum. O pai imediatamente atende o pedido daquele moço, de dar para ele o que é de direito. E o pai dá para ele, e ele imediatamente diz: olha, não tem nenhuma fonte de alegria aqui. E a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, ele sai da presença do pai. E aí é que está o problema. Quando nós saímos da presença do pai,
Quando nós tomamos uma decisão e achamos que somos dono da verdade, achamos que a verdade está com nós, e a Bíblia diz que seja todos nós mentirosos e Deus verdadeiro. Quem tem a verdade é Ele. Quem tem o que eu e você precisa é Ele. E o que sabe que vai acontecer com a minha e a tua vida é Ele. Então não adianta você querer indagar e achar que você sabe tudo, que nós não sabemos nem o que vai acontecer no final deste culto, mas Deus tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, Ele sabe a tua estrutura, Ele conhece o meu e o teu amanhã. Oh, aleluia. E Ele agora sai da presença do Pai. Mas lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 8, ele disse para que nós não viemos se apressar em sair da presença dEle. Devemos persistir em continuar a estar na presença do Pai. E quando ele sai da presença do Pai, ele encontra até uma fonte de alegria imediata, porque a alegria duradoura só quem tem é Jesus. Alegria duradoura só quem tem é Jesus para nos dar. O mundo pode nos dar uma alegria passageira, tem sim uma alegria, uma certa alegria imediata, mas alegria permanente o ser humano só encontra em Jesus. Alegria permanente o ser humano só encontra em Jesus. O mundo aí fora encontra algum prazeres momentâneo e até se alegra, mas logo vem o choro, a tristeza, aquilo que traz o ser humano torna-se pior possível, mas a alegria de Jesus, ela de entra em nosso coração e ela faz de nós um novo ser vivente. E a Bíblia diz que esse moço, ele toma e ele encontra algumas fontes de alegria, e quando ele encontra a alegria, ele começa a descobrir o mundo, e logo ele se decepciona. Ele se decepciona por quê, pastor? Ele percebe que ele não tem nenhuma proteção, porque ele está longe do Pai. Ele está descoberto de tudo e de todos, e ele procurou algumas ajudas, mas diz a Escritura aqui que ninguém o ajudava, porque quem pode te ajudar ainda é e sempre será Deus. A única pessoa, o único ser que pode te tirar dessa situação e te dar vitória por completo, ainda é Deus. Ou seja, deixa eu falar primeiro para você ouvir bem. O que você precisa, Deus tem para te dar. O que eu preciso, o que a igreja precisa, Deus tem para nos dar. Não adianta, irmãos. E quando ele começa a perceber, porque vai acabando o dinheiro, vai acabando o recurso, e ele percebe que aquele amigo, sabe aquele amigo? Sabe, nós que moramos e congregamos nas periferias daqui de São Paulo, quantas pessoas que nós conhecemos, pastor, e eram pessoas que, bem aparentada, de presença, pessoas assim que você olhava para ela e via uma pessoa que tinha um futuro, um vigor, e passa-se alguns anos, e aquela pessoa até atraía colegas e mais colegas, e muitas vezes nós nos encontramos com aquela pessoa e vimos ali o que Satanás é capaz de fazer com o ser humano.
E o Tiago, alguns diziam que não dê lugar ao diabo. Porque não brinque de ser crente, não brinque com o diabo. E a única pessoa, o único ser que pode nos livrar da fúria do adversário, ainda é o Pai. Quando nós estamos perto do Pai, nós estamos seguros. Quando nós estamos perto do Pai, existe proteção. Quando nós estamos perto do Pai, temos liberdade, porque o Pai está de pronto para socorrermos. Mas quando estamos longe do Pai, estamos à deriva. E ele começou a observar. Satanás, ele torna o ser humano. A Bíblia diz que ele só veio matar, roubar e destruir. O pior dos lixos dos lixos. Ele usa e depois deixa de lado. E Satanás fez com que aquele jovem vivesse uma das coisas mais terríveis. Como judeu, tinha algumas tradições, que não poderia, ou nem sequer poderia se alimentar de porcos. Agora a Bíblia diz que ele almejava se alimentar daquilo que o porco se alimentava. Para você ver a situação que Satanás, que o adversário, que o ser humano pode se tornar. Mas tem uma coisa interessante, que a Bíblia diz que ele toma uma decisão na sua vida. Mas é interessante que, quando o ser humano ele sai da presença do Pai, a Bíblia diz que ele torna-se pior do que o cão, é Bíblia, ao seu próprio vômito. A Bíblia diz que Caim era alguém de costume ter a visita de Deus. Era alguém que ouvia a voz de Deus. Era alguém que estava sempre com Deus. Sim ou não? A ponto de Deus chegar para Caim e dizer: Caim, o mal já está às tuas portas. Mas tem uma coisa, Caim, sobre ele, tu dominarás. Estou falando para a igreja de Deus nesta noite, para alguém que está nos ouvindo. Para dizer que nós não somos imunes a tentações que vêm sobre as nossas vidas. Eu quero dizer que se você só vai, eu e você, só vamos ficar de pé, se permanecer de pé, se a presença do Pai tiver sobre a minha e a tua vida. Porque ninguém resiste à tentação por si mesmo. Ninguém é super-homem, é super-mulher. Mas se nós estivermos na presença do Pai, o Pai nos dará graça. O Pai nos dará graça. O Pai nos dará graça. Oh, aleluia, para você e eu sair ileso. Seja enfermidade, seja tentação. Se o Pai tiver, oh, aleluia, tem vitória. E disse que o Caim, ele escolheu não ouvir a voz de Deus, sair, literalmente, da presença de Deus. E ele vai para uma terra longínqua, e chega lá, você vai ver que Caim, através do Caim, deu tanta origem a tantas nações pagãs, e até hoje nós pagamos o preço, pelo ato da desobediência de um homem que saiu da presença do Pai. Quando um ser humano sai da presença do Pai, ele só não sofre sozinho. Sofre a família, sofre aqueles que a amam, mas tem um tempo gostoso. Aleluia. E é interessante, irmãos, que aquele moço, ele chega ao ponto de trocar o pão da casa do Pai, o alimento, a ponto de querer desejar. A Bíblia diz que tem uma história, que é muito conhecida também, lá no livro de Ruth, capítulo 1,
começa a narrar a história de um homem, que este homem, juntamente com a sua família, ele resolveu sair da sua terra, que é Meleque, juntamente com a sua família. E ele agora sai da terra de Belém e vai para uma terra pagã, simplesmente porque não esperou o tempo de Deus trabalhar na sua vida. Simplesmente por vaidade. Disse que ele saiu de uma terra que era uma terra chamada Belém, que o significado é casa de pão, sofreu alguma escassez, mas Deus estava providenciando o pão. E ele sai com a sua família e vai para uma terra distante da presença do Pai. E quando chega lá, ele morre os seus 2 filhos, traz um caos terrível para a família, porque quem sai da presença do Pai, a tendência é perecer. Mas eu quero ser profeta de Deus nessa noite e dizer: não saia da presença do Pai. Não saia de Belém, porque Belém ainda é a casa de pão. Se está faltando pão por algum momento, eu quero dizer que a providência de Deus está chegando, e Deus vai enviar pão para Belém, para a tua casa, para se alimentar, e você fica farto. Mas não saia. Não saia. Permaneça. Aleluia. Permaneça. Glória a Deus. Não troque. Mas é interessante que nós, muitas vezes, e não é para menos, né? Não quero ser advogado desse moço, mas é interessante que ele também nos ensina alguma coisa. Esse filho rebelde, ou esse filho aqui pródigo, né? Como fala a parábola. Ele nos ensina algumas coisas que nós não temos coragem. Ele, quando vê o cenário, o cerco, cercar sobre a sua vida, primeira coisa, ele toma uma decisão. E qual que é a decisão? Eu vou me levantar. O que é que eu quero dizer para você? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Deus está falando ao meu e ao teu coração, que a palavra de Deus não volta vazia. Eu quero dizer que tem coisa que é você que tem que fazer. Eu quero dizer para você, para a tua vida, que tem coisa que você, é a decisão que você tem que tomar. E ele diz: eu vou me levantar. Se levanta. Muda de atitude. Você quer o quê? Que Deus pegue você na mão e leve até lá na porta. Ei, a porta já está aberta, mas você tem que entrar na porta. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque eu sei que na casa do meu pai tem, eu sei que na casa do meu pai acontece, e eu sei que o meu pai não vai me dispensar. Ele diz: não cobro mais nada. Ele tomou uma decisão, pastor, igual aqueles 3 homens, quando estava lá na terra dos babilônicos, quando alguém disseram para ele: olha, se você não se curvar, vão jogar você na fornalha de fogo. Eles não cobraram o direito. Não quiseram dizer: olha, Deus, o Senhor tem que fazer. Ele estava tão convicto, que o negócio dele disse: vem aqui, rei. O senhor não sabe de uma coisa.
Deixa eu falar uma verdade para o Senhor, rei. Que a minha verdade não é minha, a verdade é de Deus. Ele disse, rei, bem saibas tu, que o Deus que nós servimos, olha que coisa linda. Oh, aleluia, tem na hora de você se levantar e você dizer como salmista, o meu Deus está no céu e Ele vive. O meu Deus está no céu e Ele vai fazer. O meu Deus está no céu e Ele está trabalhando por minha causa. Disse que Ele trabalha a favor daquele que nele espera. E quem você está esperando? Em quem nós estamos esperando? Em quem nós estamos esperando sobre a proteção dessa pandemia, que é a onda de agora, e não vamos negar que existe um negócio. Em quem você tem esperado? Se for no governo, eu quero dizer para você, que eu e você seremos fracassados. Mas se for em Deus, irmãos, nós vamos ver a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. E vamos cantar dizendo, Ele vive, Ele opera, Ele vive, Ele vive. O Pai está no controle. Aleluia. Aí Ele disse, eu vou me levantar e voltei-me com meu Pai. E quando eu chegar lá eu vou dizer uma verdade. Qual é a verdade? Esse moço era tão ensinado que lá no livro de Deuteronômio, você vai ver que quando alguém peca, os céus e a terra estão como testemunha, está falando lá. Se eu pecar contra o meu pastor, contra a minha esposa e vice-versa, o pecado é pecado, disse que os céus e a terra estão como testemunha. E ele disse, olha, eu pequei contra o céu e diante do meu Pai. Mas uma coisa é certa, eu vou ter que me levantar e vou diante do meu Pai. E quando ele chega, e é interessante, eu acho fantástico isso aqui. Quando ele toma uma decisão de se levantar e regressar à casa do Pai. E quando ele chega de longe, quem está esperando ele? Quem está esperando ele? Aleluia. O Pai quer uma atitude tua, o Pai quer uma atitude minha. O Pai está esperando a minha e a tua atitude. Nós se levantamos e iremos diante do meu Pai dizer, Pai, eu estou aqui. Oh, igreja, está na hora de nós falarmos para o nosso Papai Celestial, para o nosso Pai, e dizer, Pai, nós estamos diante de Ti, venha o que vier, nós estamos diante dEle, se Ele fizer, amém, se Ele não fizer, amém, mas uma coisa eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive, e Ele se levantará, oh, aleluia, ao meu favor. Porque eu estou nele e ele está em mim, eu estou nele e ele está em mim. Você pode dizer isso nesta noite? Eu estou nele e ele está em mim. E ele tem perdão de Deus, ele tem perdão para você. O Pai tem abraço para você. E quando o moço de longe, ele nem está ainda percebendo que o Pai está de olho. Mas antes que ele visse o Pai já estava vendo ele. Ei, antes de você desejar ou almejar alguma coisa, o Pai já está te vendo. O Pai já está te acompanhando. A Bíblia diz que nosso Deus, Ele é um Pai justo e fiel. Ele sabe da minha e das tuas necessidades. O Pai está nos vendo. Aí de repente, quando ele menos espera, o Pai vai lá e dá um abraço nele. Aleluia. Um abraço. Fazia tempo que ele não recebia aquele abraço. E ele relembrou daquele abraço. E ele sentiu ali acolhido, sentiu ali protegido. Porque quando estamos perto do Pai, nós estamos protegidos, acolhidos. E sabemos que tem alguém que nos ama de verdade. É o Pai. E ele disse, Pai, peraí. Eu tenho algo a dizer, a verdade. Qual é a verdade? Eu pequei contra o Senhor, não sou mais digno. Eu não tenho mais direito.
Olha, eu quero ser o teu servo. E o pai disse, não, você tem direito. Arruma vestimenta para ele. Arruma um anel para ele que é de autoridade, dizer que ele ainda tem parte nessa herança. Eu quero dizer que a promessa de Deus ainda está sobre a tua vida. Aleluia, que Deus tem livramento para a tua casa, para a tua família. Que Deus tem alegria para você nessa caminhada. Oh, aleluia, crê nesta palavra. Oh, aleluia, Deus tem livramento para a tua casa, para a tua família. E o pai disse, não é assim não, você é herdeiro ainda, eu não te dei tudo ainda tem bênção para você. E disse, vai lá dar vestimenta, olha, dá lá o anel, que é o anel de autoridade, tem uma aliança, é o meu anel, mas também calça o sandália nele, que ele está desprotegido. Ei, quem chega perto do pai, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chega perto do pai, chega perto do pai. Oh, aleluia, chega perto dele. Aleluia, ama o Pai a todo tempo. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que houve banquete e alegria naquela casa. E eu quero profetizar na tua vida e dizer que vai ter banquete e alegria de Deus para aqueles que veem o teu sofrimento, vê que o Pai te ama. Oh, aleluia, quantos creem nessa palavra? Aleluia, que Deus continue abençoando a amada igreja. Aleluia, com a permissão do nosso pastor. Posso orar, pastor? Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não saia da presença do Pai. Se existir algum convite, aleluia, renuncie, porque a alegria é momentânea, mas a presença do Pai é duradoura. Ei, só Ele tem para te dar. Só Ele tem para nos dar. A Bíblia diz que tudo é dele, tudo é para Ele. Quantos creem nesta palavra? Levanta as suas mãos por alto, sem ira e sem contenda. Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso Pai supremo. O Senhor é o nosso Pai, nosso Criador. Tu és o nosso Deus, Nakasu e Tecamarás. O Senhor tem o nosso manual, ó Deus. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe a nossa estrutura e sabe das nossas tentações. Oh, mas, ó Deus, vem de encontro com esta alma, Senhor, que está, ó Deus, entre o vale da indecisão. Mas, ó Deus, entra com a providência e dá livramento, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, todos que nos assistem, para a glória do teu santo nome, da vitória, Senhor, que é a nossa igreja. Venceu a igreja voltada à luz da tua palavra, vitoriosa e firmada, Senhor, na rocha, que é a tua pessoa, em nome de Jesus. E que nós nunca venha ter um coração maldoso, porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. Oh, aleluia. E nossos corações estamos aqui, Senhor, diante de ti, dizendo, ora Pai, ora Maranata, venha, Senhor Jesus, venha socorrer a tua igreja, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão, Senhor, ó Deus, nos hospitais, Senhor. Espírito Santo de Deus, alcança-nos, ó Pai, pela tua bondade, em nome de Jesus. Volta o microfone para o nosso pastor. Aleluia. Tome os vossos assentos, queridos. Glórias a Deus. Quantos podem agradecer ao Senhor por esta palavra? Amém? Glória a Deus. Eu estava essa semana estudando a Bíblia, orando a Deus, preparando uma palavra para ministrar hoje à noite. E diante de Deus, pastor Claudeci, na minha mesa, sentado lá no Belém, veio assim no meu coração, pastor Claudeci, eu estou sendo obediente à voz de Deus. Aleluia, fomos alimentados pela palavra do Senhor, glória a Jesus. Que Deus continue te abençoando, te prosperando, te usando a cada dia em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos na casa do nosso Pai, e aqui tem pão, tem livramento, tem proteção, tem roupa nova, tem anel, tem proteção do Senhor sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom ouvir a voz do Senhor.
Queridos, sexta-feira nós teremos aqui o nosso culto de oração, conforme havíamos dito anteriormente, seria o culto mensal do círculo de oração, porém, nós vamos atender a escala do Belém, as nossas irmãs do círculo de oração, estaremos ali sexta-feira, 2h30 da tarde. O ônibus sairá daqui a 1h30, isso, pastor Abraão? 1h30, né? Pastor Brandão também fez o levantamento, aí deve ter umas 250 irmãs, não. Mas um ônibus estará disponível aqui, as nossas irmãs todas de máscaras. Nós estaremos lá no Templo Novo, na Radial Leste, é a escala de cooperação do setor 18, e o ônibus sairá daqui às 13h30, e estaremos lá, o nosso culto ali na Radial Leste começará às 2h30 da tarde. Permitindo o Senhor, estaremos ali juntos, adorando ao Senhor. Alguns setores foram escalados, e o setor 18 também estaremos lá com muita alegria no nosso coração, a partir das 2h30. Portanto, o ônibus, às 1h30 da tarde, estará aqui na nossa sede. E à noite, às 19h30, o nosso culto de oração, nosso culto público, a partir das 19h30. Se você pode, se você deseja, se você precisa, venha orar e buscar a presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar e agradecer ao Senhor por este culto, por esta mensagem, pela palavra do céu aos nossos corações. Deus abençoe os nossos irmãos internautas que sempre estão nos acompanhando, a cada abraço, a cada pedido de oração. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu vou pedir aqui ao meu amigo, pastor Daniel, ore por nós. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui, Senhor, adorando, bendizendo, enaltecendo o teu santo e sublime nome, Pai, pela palavra a qual foi ministrada nesta noite, falando ao nosso coração de forma poderosa. Senhor, que possamos nesta noite sair daqui, guardando-a, Senhor, em nosso coração, sabendo que nós temos um Pai celestial, que provê todas as coisas. Senhor, guarda-nos e livra-nos de todo mal, é o que nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Estendam as mãos, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos nós dizemos amém.